Olá, estou aqui para contar mais uma história. É uma história muito antiga que existe na tradição oral de países por todo o mundo, inclusive é Portugal. Chama-se O Príncipe Serpente. Na tradição norueguesa a história é interessante, portanto é aquela que eu li várias e realmente gostei. E vou contar essa história agora, enquanto vou caminhando aqui pelo bosque encantado, nesta altura do ano, com nevoeiro e tal. E é isto. Esta história fala-nos, portanto, de um reino, e nesse reino, portanto, há um rei e uma rainha, como é. Este reino é um reino que está dentro de nós, é um reino mágico que todos nós temos no nosso interior, com toda a informação, com todas as histórias que já se passaram no nosso inconsciente. É aí que mora esse reino. E esta história então conta que esse rei e essa rainha eram muito felizes porque se amavam muito, mas tinham um senão, tinham uma tristeza, não tinham filhos até aí, não tinham conseguido conceber nenhum filho. Então a rainha, triste porque não tinha um filho para poder acarinhar e dar o seu amor, o rei triste por não ter nenhum filho que quando ele já não pudesse governar, que pudesse governar no trono, portanto no lugar dele. E eis que um dia a rainha foi dar um passeio num bosque perto do palácio e encontrou uma velha. E a velha perguntou-lhe porque é que ela estava triste, o que é que se passava, porque estava ela com aquele ar tão sofrido. E ela disse: não vale a pena confidenciar contigo porque tu não me podes ajudar. E ela olhou e disse: nunca se sabe, eu sei o que é que te dói. Querias ter um filho, querer um herdeiro para a coroa, e o teu marido quer um herdeiro para a coroa. E ela disse: sim, como é que sabes? Ora, sei muitas coisas, disse a velha. No entanto, eu posso ajudar-te, ao contrário do que possas imaginar. Ai, podes? Posso. Então vais fazer o seguinte: quando chegares a casa, procuras uma chávena que tenha 2 asas, leva-la para o jardim e vira ao contrário, portanto com a boca para baixo, enterras com a boca para baixo na terra, e vais deixá-la aí até outro dia. No dia seguinte vais lá, levantas a chávena e vais ver que tem 2 rosas, uma branca e outra vermelha. Apanhas a rosa branca e comes a rosa branca, mas não tocas na rosa vermelha. Seguis a arriscar aquilo que eu estou a dizer, o teu marido vai ter um herdeiro e tu vais ter um filho para poder acarinhar e amar. A rainha não disse que sim nem que não, mas no entanto voltou para o palácio e seguiu os conselhos da velha. Eis senão que lá pôs a chávena, não é? Ao contrário, no jardim, e no outro dia, quando lá chegou, levantou a chávena e realmente encontrou 2 rosas, uma branca e outra vermelha. Ficou encantada a olhar para as rosas e pensou: tenho que comer a branca, mas sentiu uma atração tão grande pela rosa vermelha, de tal maneira que não conseguiu resistir, foi mais forte do que ela. Sabem aquelas coisas que a gente quer uma coisa e faz outra? A gente sabe que tem que fazer uma coisa, mas a tentação para outra é tão forte, e foi isso que aconteceu à rainha. Ela
comeu a rosa vermelha. E depois também comeu a rosa branca, mas já o mal já estava feito. E então ela, passado os 9 meses, dá à luz, não é? Naquele momento ela fica grávida, não é? Passado 9 meses dá à luz. E ao dar à luz no palácio, a parteira, a doula, que a ajudou, a primeira coisa que saiu da barriga da rainha foi uma serpente, uma pequena serpente preta, que saiu rastejando, e a doula, aflita, nem quis que a rainha ficasse enervada, pegou na serpente e atirou-a pela janela, e continuou o parto, e então saiu um rapaz lindíssimo. Esse rapaz foi o menino dos olhos do rei e da rainha e dos outros cortesãos, como é de imaginar, não é? E então a criança cresceu, tornou-se um rapaz belo, inteligente, enfim, com um porte principesco, tudo aquilo que um príncipe deve ter. E quando chegou a idade da maioridade, começou a pensar em casar e falou com os pais, e os pais, claro, que lhe deram consentimento de ele ir em busca de noiva. E assim, mandou aparelhar um belo cavalo, com tudo o que era necessário, e partiu, estrada fora. Ora, quando ele chegou a uma encruzilhada, o que é que apareceu? Uma enorme serpente, quase como um dragão, não é? Enorme. E barrou-lhe o caminho e disse-lhe: onde vais? Eu vou em busca de quem será a minha esposa. E ele diz: não, primeiro os mais velhos, primeiro casam os mais velhos, o mais velho. E então quem era ele? Era o primeiro príncipe que nasceu da rainha, não é? O primeiro príncipe era o príncipe serpente, portanto, Lindworm, como dizem os ingleses, e também é assim que aparece no título, portanto, da história norueguesa. O príncipe Lindworm. E ele diz que primeiro ele, e não o deixa passar, e ele volta para trás, segue por um caminho oposto e volta a chegar a uma encruzilhada e volta a encontrar a grande serpente, o príncipe Lindworm, que lhe barra o caminho e diz: nem pensar, primeiro os mais velhos é que devem casar. Ainda procura ir num terceiro caminho e volta a ser barrado e volta a acontecer o mesmo, e ele, desalentado, volta para o palácio e conta aos pais o que é que se passou. O que é que se passou? E pergunta à mãe: então, mas eu tenho um irmão e não sei. A rainha também ficou estupefacta, manda chamar a antiga parteira, que já era muito velhota, e confirma que houve uma serpente que saiu do ventre da rainha quando ela estava a dar à luz, mas que ela se calou porque achou que isso não seria importante e que seria melhor que a rainha não ficasse enervada. Bem, estava o caso resolvido, não é? Estava esclarecido, mas agora tinha um problema: o que fazer com o príncipe Lindworm, o que fazer com o príncipe serpente. Então o rei e a rainha resolveram mandar chamá-lo e trazê-lo para o palácio e aceitá-lo, portanto, como um filho, e procurar esposa para ele, se é que o outro depois se poderia casar. E então ele chega, não é? Aquela serpente enorme, conversam e ele concorda, sim, que quer casar. E então o rei manda a um país muito distante, manda um convite para que a princesa, portanto, que é filha do rei desse país muito distante, possa casar com o seu filho. E o rei concorda, sem saber como é que é o filho. A princesa chega,
Prepara-se o casamento, está tudo a postos no salão real com o bispo para os casar e aparece a serpente e a princesa quase desmaia. Enfim, não havia nada a fazer, ela teve que aceitar aquele destino. Depois do banquete, ele levou para o quarto e no outro dia, quando abrem a porta em busca, portanto, do príncipe do casal, já só encontraram a serpente. A rapariga tinha desaparecido, a princesa desapareceu. Ou seja, ele tinha engolido a princesa. Claro, fica tudo consternado, fica tudo espantado, fica tudo aflito, com medo, mas a vida segue, é preciso procurar outra esposa e noutro país distante também mandam vir a segunda esposa para o príncipe serpente, para o príncipe Lindworm. E mais uma vez aconteceu como na primeira, ela não sabe ao que vem e quando o encontra na sala, no salão onde vai haver o casamento, ela quase desmaia. Depois do repasto, depois do banquete, vai para o quarto com o príncipe Lindworm e claro, no outro dia está lá só o príncipe. Não há princesa. Bem, o rei começa a ficar completamente aflito, completamente consternado, sem saber o que deve fazer. Estava a ver que pronto, já todo o reino sabia o que é que se tinha passado e já ninguém queria casar com o príncipe Lindworm, pelo menos desde que soubesse que era com ele que ia casar. Então, um dia, um caçador que mora, portanto, à beira da floresta, num lugar não muito longe do castelo, não é? Foi visitado por um criado do rei que lhe pediu, de bons modos, que deixasse que a sua filha, ele só tinha uma filha, fosse casar com o príncipe Lindworm, com o príncipe serpente. Claro que o caçador estrebuchou, não quis, não quero, porque a minha filha é muito importante para mim e quem é que me irá apoiar quando eu for mais velho, na minha velhice? Mas, enfim, chamou a filha ficou muito assustada, não é? Mas depois de uma boa conversa e do pajem ter assegurado que o rei deixaria o pai bem sustentado, portanto, caso ela faltasse ao pai, ela desaparecesse, que não havia problemas, e ela acaba por aceitar, mas pede 1 ano e 1 dia de tempo para se preparar, visto que não é um casamento qualquer. É um casamento de alto risco, não é? E então ela um dia vai pela floresta e encontra uma velha sentada à beira da estrada, sobre uma pedra. A mesma velha que tinha há muitos anos atrás falado com a rainha e que lhe pergunta: minha filha, que ar é esse? Tão acabrunhado, tão triste, o que se passa contigo? E ela diz: acho que não me podes ajudar. E ela: achas? Olha, há muitos anos atrás passou aqui uma outra jovem que me disse o mesmo e eu ajudei-a. Ai sim, disse a jovem, então será que me podes ajudar? E contou-lhe que estava noiva do príncipe Lindworm e que teria que certamente iria ser comida, iria morrer. E ela disse: não necessariamente. Não necessariamente, disse a jovem. Não. Há uma maneira. Queres que te ensine? Ora, claro, evidente, disse ela. Como não? Como não queria ela ser ajudada?
E então a velha disse-lhe: olha, quando fores para o quarto, antes de ir para o quarto, vais pedir algumas coisas que vais precisar. Vais pedir 7 camisas de dormir que tu própria vais bordar com um bordado especial que eu te vou ensinar, que fica sobre o coração. Também vais pedir uma taça com vinagre, uma taça com leite e umas escovas de aço. Ok? E ensinou à rapariga o que fazer na noite de núpcias com aqueles artefactos. E assim foi, o tempo passou e chegou o dia da boda. Quando ela viu a serpente, por dentro ficou abalada, mas por fora o seu ar manteve-se sereno e manteve-se sem mostrar nenhum medo. O casamento aconteceu, foi depois o jantar, né? E foram para o quarto. E quando chegaram ao quarto, o príncipe Lindworm olhou para ela e disse-lhe: tira a camisa. E ela olhou para ele e disse: tira a tua pele. E ele olhou para ela muito espantado e disse: o quê? Nunca ninguém me tinha pedido para tirar a pele. É assim, se quiseres que eu tire a camisa, tens que tirar a pele. E o príncipe estrebuchou, esticou-se, aflito e tal, para tirar a pele, não sei o quê, custou-lhe um bom bocado, mas conseguiu tirar a pele. E quando depositou a pele no chão, voltou-se para ela e disse: tira a camisa. E ela tirou. Ela, antes de tirar a segunda camisa, disse-lhe: tira a tua pele. Nunca ninguém me pediu tal coisa. Pois não, mas agora é a vez. É a vez de alguém te pedir, portanto tiras a tua pele. E lá mais uma vez ele estrebuçou e guinchou e gemeu para conseguir tirar a pele, mas lá tirou a pele. Ora, isto vai acontecer. Não é preciso eu estar aqui a descrever todo este processo alquímico, porque se trata de um processo alquímico de limpeza durante, portanto, o tempo todo até as 7 vestes estarem caídas no chão e as 7 peles do príncipe Lindworm estarem também no chão. E nessa altura ele já não era sequer uma serpente, era como que um verme gosmento, assim, uma coisa, pronto, assim, pequena, mas... E então nessa altura ela pega nele, coloca-o vinagre, depois esfrega-o muito bem com as escovas de aço, imaginem, e depois de bem esfregado e de sair toda aquela gosma, toda aquela coisa, banhou no leite. Banhou no leite e depois abraçou e acalentou como se fosse um bebê acabado de nascer. E ó, maravilha das maravilhas! Quando ela abriu os olhos, tinha na sua frente o rapaz mais belo que ela pudesse imaginar. Nem em sonho ela poderia imaginar. Jovem, tão formoso, tão luminoso, tão belo, de sorriso tão plácido e sereno, mas que toca o coração. Então, eles conversaram, foram para a cama e consumaram o casamento. Consumaram o casamento no outro dia, quando foram ver onde estavam, o que é que tinha acontecido, não é? Quando foram abrir a porta do quarto e esperavam encontrar uma serpente e a jovem já lá não estar, afinal de contas, o que encontraram foi a princesa na cama, deitada com o jovem belíssimo. Claro que
Os reis regozijaram-se muito, foram à presença dos jovens e fizeram agora uma grande festa de noivado, mas agora já do príncipe, do jovem e não da serpente. E se o noivado não terminou, ainda lá estão, nesse reino magnífico e maravilhoso, em pleno estado de graça, em pleno estado de paz eterna, de maravilha, de bênção. E é isto, a história de hoje. Mais uma história alquímica que fala sobre a tentação, tal como a história anterior das maçãs. A tentação foi as maçãs, esta foi as flores, mas alguém cede a uma tentação e depois passa por uma série de provas, de acontecimentos difíceis, e tem de ir ao interior de si próprio, ao outro mundo, para poder renascer autêntico e puro na terra abençoada, no reino mágico, naquele reino de onde todos viemos antes de nascer e para onde todos iremos um dia, quando tivermos limpo todos as nossas histórias estressantes, todas as tristezas, todas as amarguras, todas as aflições, todos os medos, tudo isso que é simbolizado por limpar, não é? O desvelar das peles. E há muitas histórias assim, estas não são únicas, portanto, as histórias têm este simbolismo. E quem quiser encontrar estas histórias, elas existem por aí nos livros. E eu dou como terminado, com a chegar ao fim do meu passeio também, com a luz ao fundo do túnel. E até uma outra vez, numa história de Era uma vez um país maravilhoso.